Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Kentamura e hoje a gente vai falar sobre como usar o poder do Ho'oponopono para algo ainda maior do que as coisas que acontecem somente à nossa volta. Você sabia que o Ho'oponopono pode ser usado para contribuir para a paz mundial? Pois é, mas eu já te adianto que pode ser difícil assimilar isso. Porque, como tudo no Ho'oponopono, significa também que nós temos que assumir a responsabilidade nessa questão. E aí você já sabe quem vai ficar incomodado: o ego, não é? Então, de antemão, já te falo para que você assista 2 ou 3 vezes esse vídeo para assimilar melhor o que a gente vai falar hoje, ok? Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Bom, o assunto de hoje pode parecer meio vago, porque talvez você pense: como que eu e você podemos contribuir para a paz mundial? Mas você vai ver que é muito profundo, que eu e você temos muito mais a ver com o que acontece no mundo do que se imagina. E para compreender mais sobre isso, a gente vai falar hoje sobre um assunto que eu já tratei aqui no canal, que é a unicidade. A unicidade ou a compreensão de que todos nós estamos conectados e fazemos parte do todo é um conceito básico da espiritualidade. É a consciência de que não estamos separados, de que, na verdade, não existe separação. Só que, devido às nossas memórias, o conceito de separação é profundamente enraizado em nosso subconsciente. A gente tem o conceito de separação em praticamente tudo o que existe no plano em que vivemos. No conceito de separação, existe sempre a manifestação do ego, da posse, do meu. É porque a pessoa pensa que é separada, que existe a minha casa, minha família, minha vizinhança, meu bairro e por aí vai. É complicado, eu sei, porque não tem como você pensar que a sua casa é de qualquer um e abrigar qualquer pessoa que apareça. Porque existe muito ego para todos nós limparmos, até que possamos realmente amar o próximo como a nós mesmos. E essa consciência tem de vir para todos mesmo, né? Não adianta eu oferecer o meu lar para qualquer pessoa que venha aqui e a pessoa vir aqui e abusar da hospitalidade, fazer bagunça, quebrar as coisas, não ter gratidão, fazer um alvoroço aqui na casa. E essa consciência tem que ser para todos mesmo, né? Porque afinal de contas tem que vir de todas as partes. A gente ainda tem muito que melhorar. Veja, por exemplo, no plano atual em que nós vivemos, até mesmo quando uma pessoa aluga um carro ou aluga uma casa, muitas pessoas ainda não cuidam, não tratam como se fossem seu, porque afinal de contas o ego diz: não é meu. E se não tem a relação de posse, né, não tem o meu, muitas pessoas simplesmente não se importam. No mundo evoluído de quinta dimensão, um dia talvez não teremos mais posses, e sim contribuição, colaboração, compartilhamento. Mas vamos continuar. Por causa da separação, é que existe o que é meu e o que é do outro. Meu carro, meus pertences, minhas posses. O planeta Terra, por exemplo, que deveria ser de todos, foi dividido ao longo da história, através de conquistas de terras e muitas guerras. A separação transformou o planeta num enorme quebra-cabeças. E assim hoje existe a minha cidade, o meu estado, o meu país. A separação pode ser útil, mas no sentido de organizar. Assim como uma casa, por exemplo, é dividida em cômodos e possui armários. Ou assim como calças e camisas são guardadas de formas diferentes. Mas o problema do conceito de posse, do meu, foi isso que criou a separação no planeta.
Veja, por exemplo, quantas pessoas acham que o paulista é melhor que o carioca é mais esperto que o capixaba é mais alegre que o mineiro e que o mineiro é o mais astuto de todos. E assim poderíamos falar de todo o país numa comparação que não tem fim. A gente cria separação também por região. E assim, o nordestino é melhor ou pior que o nortista. Quem é do sul é assim ou assado. Quem é do centro é isso ou aquilo. E por aí vai. Percebe como nós confundimos as coisas? Será mesmo que uma pessoa é melhor ou pior por causa do jeito de falar, por causa da sua cor, por causa de onde nasceu ou por causa da sua condição social? E por falar em condição social, será que rico é melhor que pobre ou pobre é melhor que rico? Se você está em dúvida, eu vou responder para você. Não existe pobre ou rico. A pessoa pode estar vivenciando uma abundância financeira ou vivenciando uma escassez financeira, mas isso não define quem ela é. Todos somos parte da mesma vida. Somos feitos da mesma energia. Somos de fato a mesma vida. Não existe pobre ou rico. Existe ser divino, parte do todo, centelha divina. O que faz cada um passar por conforto ou situações desafiadoras são as lições que cada um tem que passar devido ao estágio espiritual que se encontra. Mas assim como alguém que entra na universidade não é melhor do que alguém que está aprendendo a ler e escrever, ninguém é melhor que ninguém. Em termos de importância, não existe curitibano ou amazonense, negros ou brancos, assim como não existe engenheiro ou peão de obra. Todos os nomes, títulos ou nomenclaturas que damos para as coisas não definem quem nós somos. Quer ver uma coisa? Imagine um prato de salada com alface, pepino, cenoura, brócolis, repolho e tomate. Algum item é mais importante que o outro? Imagine a natureza, o céu, a terra, o mar, as árvores, as flores e os rios. Algum é mais importante que o outro? Imagine nosso corpo, estômago, coração, intestino, pulmão, fígado e cérebro. Algum é mais importante que o outro? Percebe que tudo na vida tem a sua função. Por mais função que o cérebro exerça, por exemplo, ele nunca vai conseguir exercer a função do intestino. Por mais que um rio mate a sede dos animais, ele não pode produzir oxigênio como as árvores. Então, tudo que existe tem o seu propósito e função, assim como nós. Mas nós, seres humanos, deixamos o ego atuar e confundimos as coisas. Pensamos que o que nos forma são as condições, os títulos, as posses. Ou pensamos que somos importantes pelo que temos, ou pensamos que o que temos é mais importante do que o dos outros. Veja, por exemplo, o caso de pais e filhos. Que pai ou mãe não acha que o seu filho ou filha é o mais importante no mundo? Não me entenda mal, os pais devem ter esse conceito de importância sim, mas importância no sentido de cuidar, de amar, de missão de vida, não no sentido de comparar com outras crianças e pensar que seus filhos sejam melhores que outras crianças. Ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior que ninguém. Você está percebendo quanto esse conceito do que é meu causa conflitos através da separação? É a minha condição, os meus títulos, as minhas posses. E isso está em diversas e diversas coisas. Se você parar para refletir, você vai descobrir uma infinidade de coisas que tomamos como nossas e pior, que entendemos que define quem somos nós. Veja quantas pessoas se sentem fracassadas por não terem posses e títulos, e quantas pessoas se sentem superiores por terem posses e títulos. A gente até costuma falar, fulano era uma pessoa muito importante, empresário de sucesso, dono disso ou daquilo, não é? Mas ser importante no plano material não significa necessariamente evolução espiritual.
Então, quando através da separação esqueço que sou um com o todo e passo a pensar somente no eu e no meu, é aí que está a raiz de todos os conflitos. Entendido isso, agora sim vamos falar da paz mundial. Para que haja paz mundial, é preciso existir muito mais do que o tão falado respeito entre as nações. É preciso existir consciência, manifestação de amor. Talvez no nosso tempo humano a gente ainda demore para chegar lá, mas nós vamos chegar. Todo processo de transformação precisa ter um começo, e nós estamos começando. Se você está vendo esse vídeo, por exemplo, será que está aqui por acaso? Ao aprendermos a olhar para os outros e sentirmos um chamado interno de que podemos ajudar, esse chamado interno é a nossa centelha divina, agindo e nos lembrando que todos somos partes da mesma vida. Ao ajudar o próximo, estou ajudando o todo. É por causa do meu, por causa da separação, que os governos pensam nos seus próprios interesses, pois acreditam que quanto mais tiverem, melhores serão em relação aos outros. Pensam coisas do tipo: se eu tenho 100 bombas atômicas, eu terei mais poder do que quem tem 10 bombas atômicas. Se eu tiver mais ouro ou dinheiro que outros países, o meu país terá mais poder que os outros. Percebe o grau de ilusão, de cegueira causada pela separação? Percebe o distanciamento espiritual do que é verdadeiro, da unicidade, da união e do amor? É por causa disso que alguns governos subjugam outros para se manterem no poder. E por causa disso que outros se vendem por interesses do ego, independente das consequências que vão trazer. Essas atitudes é o que nós chamamos de ego macro, e é onde as frequências são extremamente baixas e densas. Espiritualmente, portanto, as guerras e conflitos, os jogos de interesse entre os governos são causados pela cegueira da separação. O planeta possui riqueza e abundância para todos, mas não é assim que as coisas são distribuídas. Então imagine o quanto a humanidade vai progredir e evoluir quando as nações se unirem através da consciência e do amor. Mas no nível do ego macro, como eu disse, as ondas são muito densas e vai levar mais tempo para diluir. Por isso, a limpeza deve começar onde as frequências estão melhores, mais leves. E é aí que a maioria de nós se encontra. O Ho'oponopono, você já sabe, entra na limpeza de nossas memórias quando assumimos a responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Bom, como dizia o Dr. Hewlett, se o problema chega até a mim, eu não preciso saber o que aconteceu. Só preciso saber que tenho memórias compartilhadas que estão contribuindo para que aquilo se manifeste em minha vida. Tenho memórias que de alguma forma trouxeram o problema até a mim e por isso preciso limpá-las. A gente pode achar um absurdo nações de primeiro mundo deixando outras nações vivendo na pobreza e na miséria. Mas quanto de fato eu e você fazemos para ajudar o pequeno mundo à nossa volta? A gente pode achar prepotência e arrogância algumas nações se acharem melhores que outras. Mas quanto de fato eu e você nos sentimos quando estamos próximos, por exemplo, a uma pessoa que não sabe nem falar direito? E se você tivesse muito sucesso, bens, posses, status social, como você se sentiria em relação a uma pessoa que estaria pedindo dinheiro no semáforo? Será que você se acharia mais importante? Ou ao contrário, e se você não tivesse nada, estivesse passando por escassez financeira, será que você se acharia inferior aos outros por causa disso? Percebe quanta memória cada um de nós precisa limpar para não cair na ideia de separação? Nós podemos e devemos fazer a nossa parte. Não pense que é pouco, porque se você pensar assim, mais uma vez está caindo na ideia de separação. Pense no poder da união.
energeticamente, a luz de centenas de pessoas pode iluminar milhares de pessoas. E se você tem dúvida de como fazer o Ho'oponopono, fica aqui a minha sugestão. Humanidade, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto profundamente por todas as memórias que compartilho que de alguma forma contribuíram com a crença na separação. Por favor, me perdoe por esquecer que todos somos um só. Eu te amo, pois você e eu somos um só. E sou profundamente grata por me trazer esta oportunidade de consciência e limpeza. Divindade, por favor, limpa em mim todas as memórias que me fazem acreditar na ilusão da separação. Através da luz de centenas e milhares de centelhas, vamos fazer muito mais pela paz mundial do que apenas observar e reclamar. Quando a gente vê notícias de guerras, conflitos diversos, ações políticas governamentais que não nos agradam, esses são ótimos motivos para a gente fazer Ho'oponopono pela paz mundial. Pode até parecer muito distante de uma mudança real, mas lembre-se que a limpeza de nossas memórias pode ajudar a purificar muitas memórias à nossa volta. Uma única lâmpada, se for forte o bastante, pode iluminar um estádio inteiro. Depois compartilhe aqui se você já percebeu as atuações do ego em sua vida em relação à posse, ao meu, ao poder, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e com os seus amigos. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.